Olá, meus queridos irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer poder me dirigir a você mais uma vez, você que nos acompanha pelo canal no YouTube, e queremos trazer mais uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje, dando continuidade à nossa série Entendendo a Estrutura da Alma, eu gostaria de abordar o tema Curando as Nossas Memórias Feridas. E o texto básico que eu gostaria de utilizar é de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, quando o apóstolo Paulo diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Na nossa mensagem introdutória, eu estava explicando os elementos que formam a estrutura da nossa alma, a estrutura da nossa psique, da nossa personalidade. E eu disse que a nossa alma se constitui de mente, de emoções e de vontade. E falei que é na dimensão da mente, que é no mundo da mente, onde nós podemos considerar a sede da nossa personalidade, a sede da nossa alma, porque é na mente onde nós vencemos as batalhas da vida e é na mente onde nós somos vencidos nas batalhas da vida. Por isso que a gente deve orar para que Deus nos dê a mente de Cristo, porque é aqui onde o inimigo pode construir as suas fortalezas espirituais. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 4, ele diz: "Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as obras da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra Deus." E aí ele vai falar que essas lutas espirituais, elas se travam no mundo da mente, uma estrutura de pensamento, uma estrutura de filosofia, de conceitos, de ideologias contrários à palavra de Deus. Mas também é no mundo da mente que nós acumulamos as memórias mais amargas, as lembranças mais dolorosas que nós enfrentamos em nossa vida. Freud, o pai da psicanálise, em 1920, ele desenvolveu a primeira teoria do aparelho psíquico, que ele chamou de consciente, pré-consciente e inconsciente. E ele comparou a estrutura do aparelho psíquico a um iceberg. Para Freud, o consciente é aquela parte da estrutura da nossa mente, da estrutura do nosso aparelho psíquico, que nós temos todas as lembranças recentes em nossa memória, que nós temos consciência e lembrança de tudo aquilo que nos aconteceu. Mas o segundo setor de nossa consciência, ele vai chamar de pré-consciente, que é aquele setor da nossa alma onde tem momentos que você se lembra claramente de determinadas coisas que te aconteceram, mas tem outras ocasiões que você se esquece e não consegue se lembrar. Eu vou dar aqui um exemplo. Às vezes você está conversando com alguém e você tenta se lembrar do nome de uma pessoa e o nome fica assim na ponta da língua, quase que saindo, mas a tua mente não ajuda. Exatamente, a tua memória não é acessada naquele momento e você não consegue falar o nome daquela pessoa. E aí, de repente, numa outra ocasião, no outro contexto que não tem mais nada a ver com aquela conversa anterior, você tem aquilo que a psicologia da Gestalt vai chamar de insight. Você tem algo como que uma iluminação e diz: "Lembrei, o nome dessa pessoa é fulana." É como aquela parte do iceberg que estava submersa e de repente ela veio à tona. E a segunda parte,
que Freud chama de inconsciente, seria comparado com aquela parte do iceberg que está completamente submersa. E a gente sabe que 80% do iceberg está sob a água. Quando a gente vai pensar no inconsciente, na perspectiva bíblica, a gente vai ver o salmista dizendo: Senhor, absolve-me dos pecados que me são ocultos. O salmista pedia para Deus penetrar naquele setor de sua existência para o qual ele mesmo, o salmista, não tinha acesso. Isso é explicado da seguinte maneira: quando nós sofremos um trauma muito profundo, nós desenvolvemos aquilo que a gente poderia, em linguagem freudiana, chamar de mecanismo de defesa. E existem traumas que são tão violentos, tão dolorosos, que a nossa frágil estrutura não teria condição para suportar uma dor consciente. E aí nós utilizamos esse mecanismo de defesa, jogando para esse setor de nossa existência chamado de inconsciente, que é um setor da nossa memória que nós não temos acessibilidade a ele, mas ali naquele setor ficam acumulados os traumas, as dores mais profundas que nós enfrentamos ao longo da nossa história de vida. Pessoas que foram feridas, que foram machucadas, que foram violentadas, e a dor é tão grande que elas não têm condição de lidar, de administrar com essa situação, estas situações dolorosas. Então ela joga nesse mundo, nesse setor de sua personalidade, chamado de inconsciente. Então, como curar essas memórias feridas? No próximo vídeo a gente estará tratando desse assunto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.